A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta com você. É o último programa dessa temporada. Depois você vai rever gravações, aquela videoteca que está à sua disposição lá no YouTube, com mais de 100 personagens do futebol, da imprensa, do esporte em geral, e gente conversando com a gente. Como costuma dizer o meu amigo Flávio Prado, e também o nosso Fábio Seródio, inverti a situação, porque já anunciei, inclusive, o participante que você já está vendo aí. Mas como costuma dizer o Fábio Seródio, esse aqui é um programa de amigos, mais do que um programa de entrevista, né? É um bate-papo. Mas hoje você exagerou, Fábio, porque você trouxe o apresentador. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender com ele, nosso apresentador, tá todo mundo olhando, já sabe quem é, o Flávio Prado. Não é mais um programa entre amigos, é quase um programa de família, porque vocês dois são meus padrinhos de casamento, então somos da mesma família praticamente. Flávio Prado, o responsável pela minha existência no jornalismo, foi meu professor há 20 anos atrás, e é responsável também por tudo aquilo que eu aprendi em relação ao futebol, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Acho que eu começar a falar muito dele aqui, eu vou começar a chorar, não vai sair programa nenhum. O convidado é especial, é um apresentador, é um professor, e a gente vai fazer um debate aqui sobre a temporada 2022. Como o Quartarolo é mais velho entre todos nós, eu vou deixar ele fazer a primeira pergunta para você, que é para a gente fazer tudo bonitinho, conforme o roteiro do Quartarolo, que ele se atrapalha muito no roteiro, viu, Flávio? Então, Quartarolo, por favor, faça a primeira pergunta. Eu sou meio anarquista, confesso. Aliás, Flávio, é prazer em tê-lo aqui, obrigado por atender nosso convite, né? Você que é mais do que amigo, é um irmão, porque irmão a gente não escolhe, nasce do lado da gente. Eu tenho irmãos maravilhosos, mas o Flávio Prado é um irmão que a minha vida me deu, como outros tantos, o próprio Fábio Seródio. Mas antes de qualquer pergunta, Flávio, aliás, você como professor já ia dar nota baixa para esse início de programa, porque só nós falamos, o convidado não falou ainda. Mas a verdade é a seguinte, Flávio, eu estou chateado com um afilhado nosso. Porque o cara faz uma festa de casamento, comemorando, não convida os padrinhos, convidou de novo o Oswaldo de Oliveira e o Vanderlei Luxemburgo, tour, um cruzeiro pelo Mediterrâneo, mesmo com a pandemia, e esqueceu da gente, Flávio. Um abraço, Flávio. Olha, um prazer falar com vocês, estar com vocês. É o que você falou, ó, aqui é papo de irmão mesmo, nossa senhora. Os nossos famosos almoços na Jovem Pan é uma coisa sensacional, atraía multidões. E é verdade mesmo, ó, você falou aí, Luxemburgo veio almoçar com a gente, Filipão veio almoçar com a gente, Carlos Alberto de Nóbrega, Magalhães Júnior. Nossa, esses almoços aí eram históricos, eram muito divertidos, né? A gente falava que era a melhor coisa da Jovem Pan e durava horas. Só conversa mole, só conversa gostosa. E vira e mexe eu fico contando uma outra coisa que a gente ouvia no almoço, as maravilhosas histórias do Magalhães, né? Quando ele falava do Mazzaropi, da Vera Verão e tal. Mas, enfim... Do Edmundo, né? Nossa Senhora. Então, gente, é um prazer, né? É uma delícia. A gente estar junto aqui, é legal bater esse papo com vocês. E realmente é muito gostoso falar com vocês. E não tem sentido falar em entrevista, né? Que realmente eu fiquei chateado com a história da viagem ao Mediterrâneo, que eu aceitaria o convite, mas a gente é padrinho reserva, então. Como padrinho reserva. Eu vou contar a história aqui. Olha! Você vai se arrepender, mas tudo bem. Flávio, vamos começar seguindo o roteiro, que ele já se perdeu no roteiro. Isso. O grande time da temporada foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro campeão brasileiro, o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil, já é inevitável essa altura do campeonato. E é lógico, todo mundo está falando do Atlético, do Atlético, do Atlético. Você também acha o Atlético fora da curva em todos os sentidos nessa temporada, Flávio? Eu acho que o Atlético ele arrumou uma grana aí, ele continua sendo um dos times mais endividados do país. O Atlético deve 1,3 bilhão, mais ou menos, é um negócio bem pesado. Mas arrumou um cara que resolveu botar dinheiro lá, quer se divertir, tem dinheiro pra caramba, o senhor Menin. Ele vai ter um estádio em troca disso, vai explorar o estádio. Ele é um baita empresário, não dá para discutir, né, as empresas dele. O cara é dono da MRV, dono do Banco Inter. Ou seja, um cara extremamente competente como administrador.
e ele está botando grana no time do Atlético. Eu não sei como é que funciona a parte de administração disso, não sei. Não sei quem é que coordena a entrada de dinheiro, saída de dinheiro, mas a verdade é que o Atlético Mineiro é um time extremamente endividado. Ao contrário do Palmeiras, quando o Paulo Nobre entrou e ele criou uma situação que o Palmeiras ficou independente do próprio Paulo Nobre, ele ajeitou a casa e aí o time rolou independentemente. O Atlético não, o Atlético não zerou dívida nenhuma, o Atlético continua sendo extremamente endividado. Agora, dentro de campo, trabalho muito bem feito, o Cuca conseguiu controlar os egos todos, fez o time jogar e realmente hoje é um time muito difícil de ser batido. Só tem uma inspiração muito grande, como teve o Abel Ferreira nas semifinais da Libertadores, para você conseguir encarar o Atlético. Ele realmente hoje é até com uma certa folga o melhor time do Brasil. O Flávio, justamente sobre isso, né? É claro que a gente tem que aplaudir o Atlético, mas parece que o mecenato continua no futebol brasileiro, né? Aparece alguém muito rico, que é torcedor do clube. É claro que o cara tem seus interesses, porque a gente já viu esse filme, o cara chega como torcedor, ama o clube, mas depois que ele entra no futebol, ele vira realmente um grande empresário e utiliza o futebol. A gente vê muitos que falaram que ia sair e não saíram mais, ficam aí. O Atlético também é um exemplo disso, aquele negócio de clube-empresa, que a gente pode até aplaudir ou pode até criticar, no caso do Figueirense, mas parece que o Atlético também só mudou o nome, mas repete a fórmula de 40 anos atrás. Então, eu seria muito favorável a uma entrevista coletiva depois da Copa do Brasil, anunciando que o seu Menin tem mais uma empresa, o Atlético, a empresa Atlético Mineiro S.A. Porque se o cara pode administrar as empresas que ele está administrando, seria ótimo que ele administrasse o Atlético também. Como a dona Leila, por exemplo. Para mim, se a Leila comprar o Palmeiras, ele virar mais uma empresa da Crefisa, Fã e Palmeiras, ótimo. Eu só acredito nesse modelo. Só acredito nesse modelo. Aquele onde o dinheiro arde. O dinheiro do cara está ardendo ali. Esse é o modelo que eu acredito. O resto é tudo mais ou menos o que você falou, meu. O próprio Flamengo, a gente não sabe exatamente qual é a mágica do Flamengo. Não dá para saber. Então, eu gosto muito da ideia de dono. Eu gosto muito... Parece que o América Mineiro tá vendendo. Mas não é para elefante, né? Que nem fez você citou o Figueirense. Não é qualquer... Pô, o Barueri meteu um tal de K2, cara, pelo amor de Deus, pô. Né? Não dá, aí não dá. Tem que ser empresa grande, séria, importante. Estão falando que os árabes aí do Newcastle estão querendo um cruzeiro. Aí você muda de configuração. Os caras vão chegar, pagar tudo e zerar. Aí você vai dizer, pô, mas o Sheik lá matou jornalista e tal. Ele é um ser desprezível, nojento e que deveria ser tão retirado do mapa como Cuba, como os americanos fizeram cerco com Cuba no momento que eles impediram que Cuba seguisse a sua vida. E aí eu não estou entrando em lado político, mas um cara com esse porte de assassino, ele não deveria ter relações com o país. A partir do momento que ele tem relação com o país, é o que o Alan Shearer falou. Estão esculhambando o Newcastle porque será vendido com o sheik árabe que é um bandido. Ele é um bandido, ele falou, ele é um bandido, mas ele tem negócio na Inglaterra inteira. Ele compra, vende aqui e tal. Por que na nossa hora não pode? Ou você tira o bandido, ou você deixa de ser hipócrita. Ele pode entrar. Então, esse tipo de coisa eu acredito. O resto é tudo conversa mole. Só que tem o seguinte, viu, Lula? Nós já vimos o sucesso do Bragantino, da Red Bull, que vai ser cada vez maior. E as torcidas vão acabar empurrando esses caras, obrigando os caras a fazer negócio com as suas marcas. Vender para empresas, porque realmente não dá para competir, né? Hoje ninguém compra jogador do Bragantino, ele compra o jogador de quem ele quiser. Não, convidar cara inteligente dá nisso, Quartarolo. Ele já subiu o nível do programa. Não sei se você percebeu. Você queria esculhambar, né? Não, agora eu quero fazer uma pergunta para o Flávio. Flávio, você sabe que na Inglaterra compra-se o time. O Manchester City é um, Manchester United é outro. Aliás, o United foi vendido por um americano, a torcida não gostou, deu um rolo também no monte, teve que ser vendido por outro cara. No Brasil, essa tal de sociedade anônima do futebol, na verdade, a sociedade é anônima, mas o sócio é conhecido. O cara que vai pôr dinheiro, todo mundo já sabe quem é. A questão é que não dá para comparar o que acontece na Europa com o que acontece no Brasil. Até porque, quando o cara convida um sujeito para aplicar dinheiro numa sociedade anônima que só dá prejuízo, você fica pensando assim, puxa, mas será que o cara é tão burro de colocar dinheiro bom numa coisa fria?
Acho que não é a solução a sociedade anônima no futebol brasileiro. Era mais fácil vender logo o time para o cara, e o cara que se arrebente todo. Como, por exemplo, a Red Bull Bragantino. Fizeram um acordão lá, a Red Bull é a dona do Bragantino. O Marquinhos Chedi, a gente entrevistou ele aqui, é a rainha da Inglaterra e sem dar palpite nenhum. Aliás, a rainha da Inglaterra também não é para dar palpite. Mas ele ganhou bem para fazer isso. Sim. Quem não ganharia? Os caras do Botafogo têm até representante no Congresso Nacional para fazer a sociedade anônima no futebol. Não, o problema todo se o cara for o dono, for majoritário, acabou. Tipo assim, vocês são ricos, vocês compram ações aí de empresas. Vocês são pequenos acionistas de uma empresa, mas vocês não dão o menor palpite. Você pode comprar ação do Bradesco, mas você não vai mandar no Bradesco. O cara tem que ser o dono, ele tem que ser o cara que manda no negócio. Então eu não tenho nada agora, 49% não. O cara tem que ser dono mesmo, pelo menos 51%. Ele mandar. Aí diz, mas no Bayern de Munique é 49%. Só que as outras ações são bem pulverizadas e quem comanda é o acionista majoritário que nomeia um cara ligado ao clube. Então tem lá Rummenigge, tem Beckenbauer, tem ladrão, né, que vai preso também por causa disso e tal. Mas aí é porque é coisa com problema com o fisco, problema de roubo com relação ao governo. Então, o ideal seria realmente fazer como a Red Bull. Mas não tem problema. Mesmo se você tiver um dono que mande mesmo, porque uma vez, no jogo Brasil e França, lá em Frankfurt, aquele jogo foi muito engraçado, porque, primeiro que o Brasil tomou um baile, eu morri da risada. E segundo, quando acabou o jogo, só tinha um lugar aberto em Frankfurt, um bar, que todo mundo foi para lá, e não tinha mesa. E aí, estou eu, Nilson César, que ocupa algum espaço, né? E uma Ele pequena levou um mesinha, sonho. uma pequena mesinha, e aí 3 lugares ali, nós sentamos em 2, chega um cara, posso sentar aqui? Kia e Orabichan. E aí ficamos batendo papo com o Kia, lotado e tal. E aí, depois de uma série, no começo o cara fica meio assim, depois já vira papo de amigo, né? Eu não sou amigo do Kia, a única vez que eu conversei com ele, mas já vira um papo mais de boteco. E lá pelas tantas eu falei para ele, Kia, por que você largou o Corinthians? Ele falou assim, o seu Alberto do Alibe, ele me mandava pedir um certo valor, não explicava nem para que era. Aí ele não usou essas palavras, isso eu estou usando, tá? Você acha que eu sou otário? Eu trabalho com os caras daqui, tudo fera, internacionais. Eu vou fazer papel de tonto pro seu Alberto do Alibe? Então ele mandou o seu Alberto do Alibe catar coquinho. O seu Alberto queria o dinheiro do Kia e dos empresários e queria ele administrar. Porque falou, mas não sai zero a chance, zero. Tanto que deixou a conta do Nilmar para o Corinthians pagar, né? Lembra que o Nilmar fazia gol e o Corinthians pagava? O Nilmar fazia gol no Inter. Deu um banho, vai dar banho nesse cara. Então, esses caras têm que mandar. O Grupo City, que você citou aí, Fábio, ele foi há 4 anos. Ele foi no interior do Uruguai e contratou um time que estava caindo para a 3ª divisão. Imagina, 2ª divisão do futebol do Uruguai. Terceira é quase várzea. Um time chamado Torque. Naquele mesmo ano o time subiu. Aí no ano passado ele se classificou para a Sul-Americana, foi até as 4 de final da Sul-Americana, e agora está classificado para a Libertadores da América. Vocês acham que dá certo esse negócio? Não. Se olha o time jogar, ele parece um Manchester Cityzinho. Só, claro, que no nível inferior, com jogadores inferiores. Aí outro dia eu estava conversando acho que com o Thiago Escuro, eu gosto muito disso aí, então vou atrás, né? Como repórter, somos repórteres eternamente. E aí eu conversei com alguém que eu não vou lembrar quem é, e ele disse assim, o Maurício Barbieri, do Red Bull, é um técnico intirável. Quando saiu aquela história do vai para o Flamengo, vai para não sei o quê. Você sabe como é que funciona, como é o trabalho do Marcelo Barbieri? Ele tem um sistema, foi criado pelo atual técnico do Manchester United, o Ralph Rangnick, que é um sistema de jogo. Eles criaram uma ideia de futebol. Essa é a ideia de futebol. Essa ideia é implantada no Salzburg, lá da Áustria, que agora se classificou para a segunda fase da Champions, é aplicada no time de Nova York, é aplicada aqui no Bragantino e é aplicada no RB Leipzig. É uma ideia de jogo. Esses caras, em cima dessa ideia, eles podem colocar algum toque regional. Mas eles têm reuniões periódicas para atualizar esse sistema de jogo e atualizar a sistemática tecnológica, tudo como é que funciona na Europa. O Maurício Barbieri está atualizado pra caramba com tudo isso. Ele vai sair, vai treinar o Flamengo? Vai ficar 3 semanas e ir embora?
Esse cara é um cara que pode a qualquer momento ser chamado para treinar o Salzburg, para treinar o RB Leipzig, porque ele já sabe como é que funciona. Ele é um treinador no sistema europeu. É claro que ele escala quem ele quiser. Ele põe o Arthur, ele põe o Ítalo, não é se meter na escalação. Mas eles já sabem que os jogadores que vão ser contratados têm que estar no perfil tático do time e ele vai ter que jogar no perfil tático do time. Não tem, eu vou jogar com todo mundo atrás dando bico. Não, vai jogar com o Flamengo no Rio atacando, vai jogar com o Atlético em Minas atacando. Vai ganhar, vai perder, vai ser 4-3. O Atlético foi 4-3. E no ano passado foi 3-2. Vamos jogar. Ganhou do Flamengo no Rio esse ano. 3-2 também. Essa é uma ideia, uma filosofia que não tem aqui. Qual é a ideia de jogo, por exemplo, da seleção brasileira? Aquilo que o Tite pensar. Saiu o Tite, entrou o Cuca, a ideia da seleção brasileira é o Cuca. Então, gente, é outro mundo, né? É outra coisa, é outra situação que eu gostaria de ver no Brasil, mas, sinceramente, não acredito. Você falou em outro mundo, deixa eu só dar uma ilustrada aqui, já que falamos sobre sociedade anônima. Quem mandava na MSI lá era o Berezovski, aliás, a mulher Berezovski que esteve no Parque São Jorge. Diz a lenda, não vou contar quem contou, mas até os talheres do jatinho do Berezovski sumia, viu, Flávio Prado? Sumiram, parece que foi vendido na feirinha do Brás lá como regalo internacional. É isso. Fábio Lula, Flávio Prado, eu gostaria de ter ética e não precisar trabalhar com Berezovski, né? Mas, de novo, se ele tem acesso ao Brasil, eu não posso fazer nada. Aí é problema do país. Eu não posso ser hipócrita, eu não posso me prejudicar. Aí você assim, poxa, eu tenho um convite da Rede Globo. Mas a história do Roberto Marinho, será que eu vou trabalhar lá? Nossa, eu tenho um convite da Bandeirantes. Mas, nossa, a Bandeirantes, o seu João Saad. Eu não estou condenando, eu estou fazendo... Dando exemplos. Mas era o Ademar de Barros, só para citar qualquer... Cara, a gente não está, nós somos desse tamanhinho. Agora, que é hipocrisia os árabes entrarem aqui, é gente da pior qualidade. Esse sheik não vale nada. Tá, mas ele tem negócio com o Brasil, por que não pode ter negócio com o futebol também? Então, esse cara é de um nível tão desprezível que ele tem que ficar ilhado lá. Ele tem que ficar sozinho lá, só prejudicando as pessoas de lá, que também não é legal, mas a gente não pode se intrometer. Mas o cara tem acesso a todo lugar. É que nem na Inglaterra. Qualquer um faz negócio lá. O dono do Chelsea lá, Abramovich... Berezovski fazia. Berezovski, claro. O que ia estar lá até hoje. Aí, tá bom, esses caras eles estão jogando o jogo, gente. Não adianta ser hipócrita. Não adianta dizer que os caras do jogo do bicho não ajudavam o pessoal da comunidade. Eu acho que ajudava. Então, não adianta. Mas não pode ter bicho. Então prende os caras, pô. Aí você não vai entrevistar na época lá, o Castor de Andrade porque ele era bicheiro? Peraí, cara. Entendeu? Acho que há um limite entre a ética, a coerção, aquilo que a gente faz. Eu não quero negócio com esses caras na minha vida pessoal. Mas, se o país libera, eles podem também mexer no futebol, claro. E mais do que isso, né, Flávio? Porque a gente negocia com esses países numa esfera muito maior e tem uma influência direta na nossa vida, a China, todos esses países árabes, e você faz negócio, porque faz parte do jogo. É o que eu disse quando o Tite foi para a seleção brasileira. Tá certo que não precisava beijar o Marco Polo de Onero, ok. Mas a CBF precisava, naquele momento, do quê? De um técnico. Ele é o quê? Ele é um técnico de futebol. Então, ele vai trabalhar como técnico, ele não vai trabalhar na tesouraria, não vai fazer negócio, não vai comprar jogador, vender jogador. Eu me lembro de um amigo nosso, não vou falar o nome, que hoje, inclusive, está na ESPN, ficou desempregado uma época e foi convidado para ser assessor de imprensa da Federação Paulista na época do Fará. Ele veio conversar comigo e com o Vanderlei. Falou, poxa vida, mas o Fará... Falei, amigo, eles precisam do quê? De um assessor de imprensa. Você é jornalista. Você vai lá e trabalha, faz o seu trabalho. Tanto é que deu certo e o cara está no meio até hoje e ninguém pode falar nada dele. Agora, sobre esse negocinho do Berezovski, eu sei de uma história, né? Que um determinado presidente do clube aqui em São Paulo viajou para Londres para reclamar que o Kia estava metendo a mão ou coisa parecida. Aí o Berezovski falou o seguinte, faz o seguinte, você arranja um ladrãozinho para você, que esse é o meu, tá bom? Não me enche o saco. Daí ele ficou lá quase um mês gastando dinheiro no hotel e não tinha como pagar. São coisas do futebol, mas você tem toda a razão. Né? Mas, Lula, poxa, esses caras vão vir aqui para roubar o quê do futebol brasileiro? O futebol brasileiro é um futebol falido. O cara vai chegar, esse sheik ele vai pegar o Cruzeiro e vai dizer assim, mas tem que sumir com os caras todos. Ele vai botar dinheiro e depois o Perrella vai dirigir o time. Não, desaparece daqui, some daqui
E aí mete todo... Quanto o Cruzeiro deve? 5 bi? Não sei quanto é. 5 bi, 10 bi, ele vai meter isso aí. Isso aí para ele é dinheiro de pinga. Ele vai lá, pagou, zerou. E aí vai começar a trazer jogador pra caramba. Vai começar a fazer o negócio andar. Aí eu pergunto, é melhor pra torcida do Chelsea ter o Abramovich, que é um picareta, lá, ou é melhor a portuguesa que colocou o Manuel da Lupa? Quem destruiu o clube, quem ajeitou o clube? E é verdade. É lógico, o Manuel da Lupa, ele não me consta que ele seja uma pessoa que tenha problemas com justiça, nada. Eu não conheço o Manuel da Lupa. Não. Aliás, nem quero conhecer, né? Nem quero conhecer. O Abramovich, a gente sabe que é um bandido internacional. Aí a pergunta, clube, especificamente clube, quem prejudicou mais o clube? O Manuel da Lupa ou o Abramovich? O Abramovich transformou o Chelsea numa potência. E era o segundo time da comunidade judaica. Não era da comunidade judaica. Não era nem o segundo time, não. O segundo time da comunidade judaica. Ele queria o Tottenham, que é o time dos judeus ricos lá de Londres. Os caras, não, aqui não vem aqui se meter a besta. Então vou lá nos pobres. E aí virou a potência. O pobre ficou rico. Aí você tem que levar a situação pro negócio, pro seu negócio. Se você quer ter uma aporte financeiro, quer fazer o seu negócio funcionar. Pô, eu tô puto com a Ponte Preta, parei até de ir lá, porque os caras não quiseram ser Red Bull. Ah, mas nós vamos ser Red Bull Ponte Preta? Pô, olha onde está o Bragantino, onde está a Ponte Preta. Está brigando para não cair para a terceira divisão, uma baita zona, tiraram o cara que punha dinheiro lá. A Ponte Preta tende a desaparecer. E o Red Bull Bragantino, a curtíssimo prazo, vai virar campeão brasileiro, sul-americano, vai disputar os principais títulos. E os caras querem, não, mas vai ser Red Bull Ponte Preta. Que vire Red Bull só, pô, não tô nem aí. O cara que torce, ele quer o time dele legal, não quer o time bem. Ah, mas tem a tradição, tem a história. Qual é que tradição, gente? O Manchester City não existia antes desse grupo City chegar. Para com isso, não adianta. O Paris Saint-Germain era o quê? Era um timeco. Hoje virou um centro de referência. Ah, mas o cara lá do Catar, o Catar é um país de torturadores, verdade. Mas vamos fazer a Copa do Mundo lá, e vai todo mundo lá. Vai todo mundo bonitinho, feliz, querendo disputar. Ou a gente é rigoroso, não, Catar não. País assim não dá. Aí não poderia ter Copa, não deveria ter Copa na Argentina em 78. O Brasil não podia disputar 70. Uma série de situações. Mas não, nós fazemos a coisa com hipocrisia, só para algumas coisas. Aí não dá. Ou é para tudo ou é para nada. Agora, o Fábio... Deu uma piscadinha aqui, mas deu para compreender completamente o que o Flávio Prado falou. Claro. Agora, sobre toda essa situação, não adianta, a gente não vai mudar isso. Gostaríamos de mudar de uma forma até mais ética, mas não é assim que o mundo não é justo. Essa que é a verdade. E muitas vezes você é obrigado a jogar o jogo, né? Tomara que a gente encontre um caminho. Flávio, o melhor jogador do futebol brasileiro hoje é o Hulk. Parabéns a ele. E você vai entender o que eu quero falar, porque a gente começa com... Eu penso futebol muito parecido com você, a gente destoa de algumas coisas, é claro, mas, no geral, o Hulk tem 35 anos, nunca foi de ponta no futebol internacional, né, embora eu reconheça que seja um ótimo jogador de futebol, e vem jogar no Brasil, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, é o melhor jogador em atividade aqui nesse momento. Parabéns a ele e meus pêsames ao futebol brasileiro. O Hulk, eu tive por causa do troféu Mesa Redonda, eu fiquei com o Hulk mais de meia hora. Lula e Cerotti, vocês adorariam esse cara. Sabe esses caras que são dos nossos? Sabe o cara trabalhou na feira igual eu, você trabalhou na feira também, né? Meu pai era feirante. Então, o pai dele também. Meu avô era feirante. Então, aí pronto. Ele trabalhava em Campina Grande, o pai dele tinha uma banca de carne. Vendia carne. E vocês sabem que lá no Nordeste, agora não, agora mudou, mas ficava aquela peça inteira no chão, né, com um pano, e o cara vai, pega um pedacinho e vai levando. E o Hulk, ele era incumbido de levantar aquelas peças e colocar na barraca, em cima da barraquinha, ou de tirar, fazer esse movimento. E ele tem 6 irmãs. Ele era o único homem, então ele tinha que levantar as peças. E ele levantava aquilo, mesmo molequinho. Então ele não é tão alto quanto a gente imagina, não. Ele é um pouquinho mais alto que eu só. Só que aí o pai dele falou, nossa, esse moleque parece um Hulk, ele é muito forte. Daí que surgiu o apelido. Um cara extremamente humilde, veio aqui para o São Paulo, e o São Paulo, base de Cotia, disse para ele assim, nós queremos que você fique aqui. Ele falou, tá, eu posso ficar,
mas eu preciso ajudar minha mãe, preciso ajudar meu pai, e eu preciso dar uma casinha para eles, pelo menos, né? Eu não posso deixar os caras lá, porque com o trabalho dele, eles conseguiam bancar um aluguel. Quando ele veio para cá para jogar bola, precisava ter uma casinha, pelo menos, para a família morar. Quanto custa a casinha? Olha que coisa. O Hulk me contou, tá? Vai passar na TV Gazeta no domingo. Aí disse assim, 50 mil. Aí os caras só falaram, não, 50 mil não, pô. Vamos dar 50 mil por esse cara? Não, pode liberar. Liberou. Lula, agora eu vou contar a sequência da história, você não pode falar aquela frase de burro, tá? Por favor. Ele vai pro Vitória. Vitória da Bahia, voltou lá. Aí ele tá lá sentadinho no banco de reserva. Ele era reserva do time do Vitória. Um amigo nosso, que eu posso dar as iniciais, Vampeta, está lá passeando. Ele é ex-jogador do Vitória, os caras gostam muito dele e tal. Aí o cara fala assim para ele, ô Vampeta, você tem 50 mil para botar no jogador? Aí o Vampeta falou assim, 50 mil eu tenho, né? E a molecada jogando lá e tal. Aí ele falou assim, qual é o jogador? Aí ele olhou, qual é? De 1 a 11? Não, é o 19. Aí ele falou assim, tá de sacanagem comigo, pô? Eu vou botar meu dinheiro no 19, no reserva. No reserva eu não ponho. Quando ele encontra o Hulk agora, o Hulk falou pra ele, Vampeta, deixou de ter o meu passe por causa de 50 mil reais. O Vampeta é uma figura. É sensacional, não é? Parece aquele cara, viu, Seródio, que não quis o Neymar no time dele, num jogo de fim de ano. Burro! Tá fazendo, é verdade. E o Renato Gaúcho, né, que era o Ronaldinho Tinga, que ele tinha recebido o Grêmio, e aí ele escolheu o Tinga, o passe do Tinga, isso também é real. Acontece, meu amigo. Acontece. Sabe por quê, né, que eu não escolhi o Neymar? Por causa do William, essa praga que voltou agora. O ano antes ele foi jogar com a gente numa nhaca desgraçada, não queria jogar, sabe, aquela coisa, foi lá mais porque o pai dele, o seu Severino, parceiro da gente e tal. Aí no ano seguinte vai o Neymar. Falei, não, esses moleques, esses profissionais, eles querem encher o saco, eles não querem jogar bola. Fui do outro lado, Deus do céu, que papelão, que vergonha que eu passei. Flávio, a gente vai viver agora um ano de Copa do Mundo, a gente vai para a Copa, pelo amor de Deus, até os números que o Tite está apresentando, não dá para ficar discutindo esse assunto. Mas o Tite vai acabar a Copa, o Tite vai sair. Mesmo que seja campeão do mundo, pelo que eu sei, vai sair. Ele vai sair, ele vai pedir para sair. Vai pedir para sair. Mas já tem um acordo, né? Até tinha o convidado o Xavi Hernandes, né? Mas isso é coisa de maluco. Vai ficar um cargo vago. E hoje em dia, porque antes tinha um cara na praia que estava tomando cerveja, bronzeado e esperando a vez dele no Flamengo. Na praia ele continua, mas não vai mais se bronzear esperando vez na seleção. O Cuca é o cara da vez? Fábio, antes de qualquer coisa, com o Caboclo, de novo, tá? Nunca vi o Rogério Caboclo na minha vida. Adoro de paixão o pai dele, o seu Carlos Caboclo, que era meu querido amigo. Quando eu comecei na carreira, um cara maravilhoso e tal, responsável pelo Tele Santana do São Paulo na segunda vez, ele que bancou, enfim. Mas nunca vi o Rogério. Mas o Rogério, bem ou mal, ele tinha um plano de governo. Então, essa ideia de vamos substituir o Tite era uma ideia dele, do grupo dele, né, que estava lá no comando, e eles queriam deixar já preparando alguém, um cara preparado para ser o substituto do Tite, para a seleção brasileira ter uma identidade, aquilo que a gente falou que não tem. E aí chegaram no nome do Xavi, que não topou, porque a ideia dele era voltar para o Barcelona e tal. Então, tinha-se uma ideia. O que eu quero dizer com isso? Teoricamente, o Tite não sairá da seleção. Ele passará o cargo para uma outra pessoa que já estará na Copa do Mundo com ele, trabalhando e tal, e você já vai ter uma ideia do que vai rolar com a seleção. O cara que estiver nessa espera, ele já vai ter mais ou menos os conceitos, as ideias, vai colocar as coisas que ele pensa, enfim, é uma coisa bem conhecida. Sai o Caboclo. Hoje, a CBF é uma zona. Como tem informação de cara bem de lá de dentro. Eles têm 8 vice-presidentes, 8. Cada hora é um de plantão. O cara que está lá mandando, o baiano, ele adora colocar hábito lá da terra dele, tal, não sei o que e tal. Aí depois chega o cara de Minas, que manda pra caramba lá. E aí o de Minas muda as coisas. Você tá uma zona, tá uma briga entre eles e ninguém sabe quem é quem. Sabe aquela casa do todo mundo tem direito ao mando. Um assumiu a presidência, mas não é melhor que os outros. Até porque se ele quiser se impor, os outros o derrubam, porque o cargo está vago. Não dá para saber o que vai acontecer.
CBF está uma zona, está varziana. Quando o Ricardo, desprezível Ricardo Teixeira, estava lá, tinha pelo menos uma coisa. Hoje a CBF está pior do que antes, porque hoje você não sabe o que vai ser a CBF. Não tem nada, a CBF é uma várzea, é uma zona. Não se tem ideia de coisa nenhuma. Uma zona, ela é uma casa sem dono, uma casa de ninguém. O projeto anterior era já trazer alguém e deixar esse alguém, fosse quem fosse, para substituir o Tite. Eu acho que a ideia preponderante é de trazer alguém de fora. Mas isso era o projeto anterior, trazer um cara de fora. X. O X vai ser o técnico da seleção brasileira quando o Tite sair. Só que o X já estará na comissão técnica para a Copa do Mundo, que vai acontecer agora no Catar. E aí sim, vamos ver se as ideias batem, se ele gosta, se não gosta, enfim. Esse era o projeto. Agora, eu não sei. Neste momento, data hoje, o Cuca é o melhor treinador do Brasil. Mas isso pode mudar daqui a 3 meses se ele perder o famigerado Campeonato Mineiro, e você sabe muito bem disso. Então, de repente, ele sabe que perdeu para o, sei lá como é que chama os times lá, Coimbra, né? Tem umas coisas assim lá. Perde um jogo e já sai. Vila Nova. Perdeu para o Vila Nova. Já sai, entendeu? Então, não dá para saber. Eu não sei quem vai ser, não sei. Não sei. Como eu sou um cara muito religioso, que Deus tenha piedade. Verdade. Agora tem uma coisa, né? Você falou que a CBF é uma zona, parece que o Rogério Caboclo acreditou nisso antes, né? Eu estou fazendo lá... Ele levou a ferro e fogo essa informação. O que eu fiquei sabendo... Estava na casa da luz vermelha, né? Pelo amor de Deus. O que eu fiquei sabendo é que, e realmente, como eu já falei, eu nunca vi o Rogério. Parece que o grande problema dele não foi nem essa situação, claro que é. A gente só pode lamentar e acreditar que tenha acontecido, embora ele negue, eu também não vou ser o julgador da história. Deixa a justiça resolver isso. Mas parece que o cargo subiu a cabeça dele. Ele era um cara de diálogo, era um cara administrativo, ele faz bem essa parte administrativa, né? E aí, quando ele assumiu o cargo, sabe aquela história de um cara, quando está no poder, às vezes muda a maneira de se comportar. Parece que foi isso que aconteceu com ele. Ele se perdeu um pouquinho ou bastante nesse aspecto. E aí começou a exagerar numa série de coisas e tal, e aí acabou tomando esse golpe de Estado numa coisa impossível de acontecer, porque não tem nenhum líder. Eu falei, não tem nem... Sabe, não é que o X vai dar um golpe, não. Ele caiu naturalmente, caiu sozinho, e aí ficou um vago, né? 8 caras mandando, é um negócio bem estranho, bem esquisito, e a CBF está nessa situação. A seleção brasileira, ela não chega a ser abalada por isso. A seleção brasileira sempre teve independência, isso é verdade. Até na época do famigerado Ricardo Teixeira. Esse cara não se mete. É o cara que vai lá e faz. O que é um erro, né? Deveria ter uma ideia de jogo. Uma ideia de jogo a ser seguida que viria de cima para baixo. Então, com relação ao trabalho da seleção brasileira, ela não vai ganhar nem perder a Copa do Mundo por causa disso. Ela tem uma certa independência. Agora, o futuro, sei lá, sabe Deus. Eu gostaria que a CBF mudasse o nome para Monstros S.A., porque o que passa de monstro no comando da CBF é uma grandeza. Por falar em monstro... O Coronel Nunes, Fábio, é um bobo. Não, o Coronel Nunes é um coió. Ele lembra o Bartolomeu Guimarães, pô. O Bartolomeu Guimarães dirigiu a seleção brasileira. Lembra que ele votou errado, ele tinha que votar, ele errou o voto. É uma besta quadrada. Ainda bem que isso aí sumiu. Eu não sabia o que ele estava fazendo, não sabe o que é aquilo. Mas não dá, né, gente? Tem que ter um mínimo, o cara tem que ter um mínimo de ideia, de inteligência. Imagina. Um coió, pô. Um saco cheio de gato esperto tem um coió. Não ia dar certo. E o coió era o presidente. Agora, Flávio, já falamos do Cuca, mas todo mundo chama o Abel Ferreira de besta ou bestial. Besta quando perde, bestial quando ganha, como ele acabou de ganhar a Libertadores da América, é um nome a ser discutido. Abel Ferreira, na sua concepção, é treinador para dirigir seleção brasileira, grande time da Europa? Seleção brasileira, acho que não. Ele ainda é muito jovem para isso. E grandes clubes da Europa, ele precisa ir para a Europa e ganhar maturidade. O fato dele de ter vencido 2 Libertadores do Palmeiras não credencia coisa nenhuma. O técnico no Al Ahly, que vai disputar, pode jogar de novo com o Palmeiras, ele ganhou 7 vezes a Copa Africana de Nações. Isso não credencia ir para a Europa. A Europa é um mundo à parte, né? Então, o Abel, se voltar para a Europa, ele vai voltar para o Braga. Ele vai voltar onde ele parou.
Ele ganhou uma grana legal, então você começa no estágio, ele tem todos os cursos, então começa no estágio time intermediário, Braga, PAOK, se ele continuar fazendo sucesso, ele vai crescendo até chegar num time de pegada. É essa a carreira dele. Aliás, é esse o drama dele, né? Essa opção de vida. Eu vou ser estudioso, eu vou continuar a fazer uma carreira normal na Europa, ele precisa sair, ou eu vou ganhar um caminhão de dinheiro no Palmeiras, que é longe da minha família, parar de estudar, virar mais um nesse bolo, né? Do ganhou, é ótimo, perdeu uma besta. Esse é o drama dele. Porque ele tá ganhando um caminhão de dinheiro, deve ganhar até mais agora com a dona Leila. Só que parou, né? Ele deu até uma entrevista. Eu tenho que estudar mais, eu preciso me preparar mais, eu preciso ficar mais um pouco com a minha família. O problema dele é que eu não consigo dar treinos. Tudo isso ele falou claramente. Então aí é uma questão dele. Eu quero evoluir na profissão, quero crescer, quero ser um treinador de ponta na Europa, ou eu vou ficar aqui, porque todos os treinadores brasileiros estão muito ricos, inclusive os treinadores intermediários. O cara não ganha menos. O Vampeta fala muito isso. O cara não ganha minimamente 150 pau por mês. E quando sai, pega uma multa bacana. Estou falando treinador de segunda divisão. Até mais. Treinador de segunda divisão. O cara que pega um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, é um baú. Pode não ganhar agora, não receber agora, mas recebe depois. Mas é isso que ele quer para a vida dele? Acho que não. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não dá para a seleção brasileira. A seleção brasileira tem, no mínimo, que tentar alguém grandão. Eu não sou contra técnico estrangeiro, não. Qualquer Jorge Jesus pode ser, que Jorge Jesus é um técnico desse tamanho, né? Ele chegou aqui, revolucionou tudo, porque aqui, né, qualquer coisa faz sucesso. O Abel, que é bem jovem, começou a trabalhar agora, ele ganhou 2 Libertadores em 10 meses. Mas ele é um técnico, na Europa ninguém sabe quem é. E o Jorge Jesus é um técnico de Portugal. E olha que Portugal exporta treinadores. Ele não conseguiu nunca sair de lá. Foi para a Arábia e tal. E veio aqui e fez miséria. Então, aqui dá para fazer. Mas eu estou falando grandão mesmo, né? Teria que ser um cara que eu acho muito difícil que tope, né? Mas, enfim, um Guardiola, um Klopp, um Mourinho. Mas um bom treinador, um cara com ideia... Então, de repente, até o próprio Jorge Jesus poderia ser uma parada, uma tentativa. O Ancelotti. Eu só acho que esse tipo de treinador dificilmente aceitaria fazer um trabalho mal e porco. Tem que ter uma ideia de jogo, tem que ter uma filosofia, tem que ser um trabalho a médio e longo prazo. Aí os caras podem topar. Mas, se não, um estrangeiro qualquer que está aí que pode chegar e fazer alguma coisa e de repente, fazer algo diferente. Acho que o Brasil está na hora de ganhar um conceito de futebol, né? E não adianta ser o conceito do Cuca, ou do Tite, ou do Rogério. Você tem que ter um conceito, uma ideia de jogo. E aí você teria que trazer alguém de fora para tentar impor essas ideias. Ô, Flávio, uma vez o Cruyff falou o seguinte para jornalistas brasileiros, né? Que o Brasil, a derrota do Brasil não está no placar. O Cruyff era bom de fazer frases, né? E bom de jogar bola também, é claro. E ele falou assim, a derrota do Brasil... Ele era um admirador do futebol brasileiro. Isso tem que ser colocado também. Ele falou assim, a derrota brasileira não está no placar. Vocês perderam o seu jeito de jogar. Nós não entendemos o que se joga lá fora e não jogamos o futebol brasileiro que a gente sabia jogar. Ele tem razão nessa frase? Olha, essa frase ele disse em 1989 no hotel em Milão para um cara que eu conheço bem. Ele deve ter dito para vários, mas ele falou para mim essa frase em 89. Ele disse, quando eu perguntei da seleção do Lazzaroni. Ele falou, eu vi a seleção jogar em Bolonha e gostei do que vi. Só tem um problema. Não é a cultura do futebol brasileiro. A frase que ele usou para mim foi essa. Infelizmente, tem umas coisas, né, que o pessoal fala, por que você não escreve um livro de memória? Primeiro, eu acho um pouco cabotino. E segundo, tem muita coisa que a gente viveu que os caras vão dizer que é mentira. Então, a não ser que eu escreva assim, parece mentira. Porque, tipo assim, você entrevistou? Eu entrevistei, tem foto e tal. Alguma foto a gente tira, né? Outra foto não. Entrevistei o Mitchell, que você tirou a foto. Lá na França também, né? Eu tremia pra caramba. Então, aliás, Flávio, isso é uma frustração que eu tenho, acho que você também vai entender, porque hoje a gente, com celular, você faz selfie em tudo quanto é lugar, né? E na época, a gente entrevistou grandes nomes, você principalmente, e a gente não tem esse documento fotografado, porque você tinha que levar sua máquina, você estava trabalhando, você não vai parar a entrevista e outra. E às vezes, né, Fábio Seródio, o Flávio não está ouvindo, tem um cara chamado Flávio Prado, quando você
pedia para bater a foto, ele batia no seu pé, né? Não aconteceu comigo, mas aconteceu com outros. Então, é verdade, porque a brincadeira à parte, você tinha que... E ainda ter que chegar no Brasil e revelar e ver se realmente valia o filme. Ou seja, o pé. E a gente... Não, a gente perdeu muito disso, porque o Flávio viajou, fez Copa do Mundo, eu também fiz. Poxa, eu entrevistei o Maradona em 86 e eu não tenho nenhum documento daquilo, viu, Flávio? Isso me frustra. Eu fiz uma entrevista com o Maradona em 89, no Hotel Castro, e aí essa entrevista está na Bandeirantes. E eu não consegui a cópia, eles estão com dificuldade de achar. Ainda bem que eu tenho o autógrafo do Maradona, que eu tirei uma foto e publiquei logo depois que ele morreu. Um amigo, Flávio Prado, um abraço. Claro que ele não era meu amigo. Eu estava hospedado no hotel menor e eles estavam no Hotel Castro. Ele falou, eu dou entrevista para você num quarto aqui. Aí pedi para o Bonetti, Zé Bonetti, lembra? Zé Bonetti cedeu o quarto dele. A Jorge José Bonetti. Pois é, ficou uma hora comigo fazendo a entrevista e no final ele me deu um autógrafo. O autógrafo tem, tá muito plastificado e tal. E essa de 89, eu tive muita felicidade. Primeiro porque foi gravado, né, filmado. E segundo porque a gente é uma produtora. Hoje todo mundo tem produtora e tal. Mas naquela época no Brasil não tinha. Mas a Bandeirantes contratou uma menina chamada Gina Azevedo Marques, que você conheceu, ela veio aqui no Brasil me visitar algumas vezes, e a Gina tirava fotos. Ela já tinha uma visão diferente, uma visão mais europeia. Então, eu tenho várias fotos importantes. Mas muita coisa eu não tenho, né? Muita coisa eu não tenho. Então, uma festa do Cruyff, por exemplo, eu tenho a foto com ele, né? Tenho uma foto entrevistando ele. E o Cruyff, ele disse... O que aconteceu foi que o futebol europeu, ele precisava do atleta brasileiro. Do cara do drible, do cara diferenciado. Hoje não precisa mais. Porque as pessoas... que iam trabalhar nas colônias africanas. O futebol brasileiro depende do quê? Dos negros. Eu falo sempre, se não fosse o jogador negro aqui no Brasil, o Brasil era uma Finlândia. Tinha o Litmanen e o Brasil tinha o Zico. É mais ou menos por aí. Os grandes atletas brasileiros são negros. O que mudou o futebol brasileiro foram os negros. Frederich, Leônidas, Pelé, aí Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, Romário, Garrincha. Garrincha era índio, né? Enfim, essa miscigenação. Hoje, aquelas pessoas que iam trabalhar na França, por exemplo, os senegaleses, os argelinos, esses caras tiveram filhos lá. E esses caras são franceses, são ingleses, são holandeses. E aí eles têm o cara lá, eles já fabricam lá, sem o problema de ter saudade, de ter que levar os parceiros, não tem nada disso. Já fabrica o cara lá, não precisa mais do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro está atrasadíssimo. Você olha hoje, aliás, eu até vou sugerir para vocês que façam uma entrevista com o René Simões. O René me ligou sábado, ele conversou uma série de coisas bem legais. Olha, nós estamos ainda com o futebol dos anos 80. Ainda tem esse negócio de cair, de tentar cavar faltinha, jogo lento e tal. Anos 80, nos anos 80, a gente jogava exatamente como joga hoje. A intensidade de jogo, ela é absurdamente diferente. Nós estamos 80, eu sou burro para fazer conta, 40 anos? Sim. Isso? 80, 90, 2000, é isso, 41. Anos. Nós estamos jogando com o mesmo futebol que a gente jogava há 40 anos. E os caras lá hoje estão desenvolvidos, correndo com atletas negros. Os caras estão em 2030. É lógico. Aí como é que você vai jogar? Eu estou falando, eu fiquei o tempo inteiro falando que o Palmeiras ia ganhar do Flamengo, porque o Renato é uma mula, né? O Renato não é treinador, ele é presepeiro. E o português já tinha dado um nó no Cuca, que é muito mais treinador do que o Renato. E deu de novo no Renato. Dava até dó do Renato olhando a cara. Parecia o Brasil e a Holanda, quando até massagista deu orientação e tal. Pô, tá perdidinho. E o português fechou, fez tudo certinho e tal. Teve esse mérito. Você vê, um treinador iniciante de Portugal vem aqui e detona um dos técnicos mais badalados do Brasil. Ele foi para a seleção brasileira. E aí, nós paramos no tempo. Nós não gostamos de estudar. Hoje a tecnologia ela está ligada ao futebol. Então o futebol brasileiro está muito parado. E aí eu falei muito que o Palmeiras ia ganhar, isso que eu queria lembrar. E agora eu estou falando para o torcedor do Palmeiras e não é sacanagem. É difícil eu falar alguma coisa que não seja na sacanagem, mas isso não é. Não crie ilusão contra o Chelsea. É besteira. A chance do Palmeiras ganhar o jogo é 0,0001. O Chelsea nem precisa levar o jogo a sério, porque a intensidade é diferente. Depois de 20 minutos correndo atrás dos caras, na velocidade que eles correm, o time do Palmeiras vai estar morto, vai estar perdido, não tem o que fazer. Não precisa de nada. O Chelsea foi o time reserva, ele ganha também. Ganha do Palmeiras, ganha do Atlético, ganha do Grêmio, ganha do Flamengo, ganha de uma seleção deles todos. Porque é outra intensidade. É como se nós fôssemos jogar bola com um jogador profissional. Não dá, gente, não tem como jogar.
nós ficamos muito para trás em tudo, inclusive nisso, na parte de fisiologia, na parte de tecnologia, até que estamos um pouco mais avançados nisso aí. Mas a cabeça aqui ainda de cavar faltinha, ainda de ficar fingindo que tá, o árbitro trava o jogo. Os árbitros não conseguem entender a regra. Os caras não conseguiram ler, o Sérgio Corrêa não entendeu essa história da bola bater na mão. Ele não sabe, ele não conseguiu entender. E passa para os caras. Você repara que o Daronco, o Cláudio, esses caras eles apitam um pênalti lá fora de um jeito e aquele outro. Bom, ontem aquilo foi pênalti. E aí depois a bola bateu no árbitro. Eu falei assim, bom, ele devia também se culpar. Ele estava com a intenção de impedir o escanteio do Atlético Paranaense. Porque se ele achou que o cara estava com a intenção de parar a bola quando ele deu uma porrada no braço dele, então ele também teve a intenção de prejudicar o Atlético. Ué, não é? É o mesmo conceito. E quando eles dão pela intenção do cara, porque não, o cara teve a intenção de fazer aquilo. Então ele teve a intenção de parar também o ataque do outro. Ele fez um esquema com os caras. Eles não conseguem isso. Nós estamos muito atrasados. Nós estamos, olha, infelizmente, muito atrasados. Não precisa muito, não. Liga uma televisão, um jogo do futebol europeu, qualquer um. Pode pegar um jogo da segunda divisão da Inglaterra, jogo de dois pequenos da Espanha e coloca do lado um jogo do futebol brasileiro. Do melhor que a gente tiver. Parece que nós estamos vendo esportes diferentes. O ritmo é outra, a velocidade é outra. Se bem que teve o jogo do Manchester City, o pênalti que deram no fim de semana foi também. Ele na piscina foi demais para mim, Flávio. Demorou 2 minutos para resolver, né? Parecia Brasil. Não, acontece. De vez em quando tem uma brasilada deles lá, mas normalmente é muito rápido, né? Normalmente eles... Que é o sentido do VAR. O VAR aqui virou protagonista, pô. Mas nós vamos destruir o VAR. Pode ter certeza que o VAR não sobrevive. O brasileiro escolheu para tudo. Nós conseguiremos. Falei que o sarrafo tinha aumentado com o Flávio Prado. Nós estamos falando de intensidade de futebol, Flávio, por uma questão de sorte na vida, para assistir um jogo na Inglaterra. Se você deixar a pipoca cair no chão durante o jogo, quando você levantar, está 1-0. Para você ter uma ideia de como funciona a coisa. Você fica pensando assim, não é que nem aqui. Aqui você vai no banheiro, volta, os caras ainda continuam rolando a bola e vai. Lá, a pipoca caiu, você abaixou, pegou, já os caras estão na outra área. Não tem jeito, é uma coisa completamente diferente. O futebol é diferente. Fábio, muito diferente. Eu dificilmente, quando eu não estou trabalhando, quando estou trabalhando eu vejo tudo. Quando eu não estou trabalhando, eu não assisto o primeiro tempo. Não acontece nada no primeiro tempo. Salvo exceções, salvo, sabe, um jogo ou outro que sai um gol. Olha, 90% dos jogos, o primeiro tempo eles roubam. Eles não jogam. O primeiro tempo não existe. Pode ver, faça esse teste comigo. Vamos ver. O primeiro tempo não existe. Eles começam a jogar lá pelos 15, 20 do segundo. Então por que eu vou ver aquela porcaria? Eu já nem vejo. E nunca perdi nada. Aí, de repente, nossa, esse jogo tá 2-0, eu ligo pro Bruno, para alguém, como é que foi isso aí? Com uma exceção, eu leio a coisa que foram colocada. Normalmente, primeiro tempo não tem futebol. É uma vergonha, é um negócio... Você paga ingresso inteiro, que, aliás, é uma miséria o que se cobra nos ingressos aqui, né? Isso é outra coisa que não pode, né? Pô, o São Paulo faz ingresso a 20 conto, pô. Se ele acha que o futebol, um espetáculo caro pra caramba como esse, vale 20 reais, é melhor parar. Isso não é mentalidade. 20 conto não dá. Você pode até ter um pedacinho do estado custando 20 conto. A média do São Paulo é de 20 reais. 20 reais você não come um PF, cara. Futebol vale menos que um PF na periferia? Não dá, né? E fica essa hipocrisia popular. Tá, popular. Eu adoraria assistir todos os shows do Andrea Bocelli. E não consegui até hoje, porque o ingresso mais barato custa 500, 600 pau. Ué, não dá, gente. Uma coisa boa, custa caro. É normal. Mas como é que o cara vai no estádio toda semana se o ingresso custar 50? Mas que precisa ir toda semana? O time não tem 18, 20, 30 minutos. Eu lá para ver um jogo nos anos 60, para ir da Penha, de cara tinha que juntar o pessoal para conseguir pagar uma Kombi. Porque a gente não tinha como ir para o estádio. E depois você ia escolher um jogo. Pô, agora são sempre os mesmos. Então não tem sentido o futebol. Se é para o estádio é feito, tipo o estádio do Corinthians, são sempre os mesmos caras que estão lá. Aí não dá, né, velho? Para que você precisa ter um estádio? O Corinthians não tem 18, 20 milhões de torcedores? Então tem que atender isso tudo. Não adianta, são sempre os mesmos que estão lá, aí não precisa, aí não serve para nada. Agora deixa eu arrumar uma confusão aqui, porque eu vou falar de um assunto que o Quartarolo já está com os cabelos brancos, ele arranca a franja quando eu falo disso. Hoje, tivemos mais uma vez o Messi eleito como o melhor jogador do mundo. Aliás, o Lewandowski fez muitos gols, mas o cara que mais se aproxima, pelo menos mediaticamente, de concorrer a um prêmio desse seria o Neymar. O Neymar
para mim, jamais será um grande jogador, como o melhor jogador do mundo. O Mbappé está na fila já. Acho que o Neymar perdeu a chance dele. Você também acha ou você ainda acredita que o Neymar vai conseguir ter foco na vida, Flávio? Primeiro, ele deu um azar tremendo, né? Ele pegou Messi e Cristiano Ronaldo. Nunca ninguém pegou 10 anos de dois gênios jogando taco a taco no altíssimo nível. 10 anos, gente. Não existe. Os grandes astros do Brasil, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho teve 3 anos de ápice, 2. O Ronaldo Fenômeno, 2 anos, 3 anos. Pode ver. O Romário teve uma Copa, 2, 3 anos de ápice, né? E esses caras, eles... Não dá. Então, ele deu esse azar. Agora ele tem se machucado muito, então isso pode ser um indicativo de muita dificuldade. Mas aí depende de uma série de circunstâncias, tipo, o Brasil ganha a Copa do Mundo, o PSG é campeão da Champions, pode ser. O Modric ganhou e é muito inferior a ele. O próprio Lewandowski, que joga bola pra cacete, mas é inferior ao Neymar, tecnicamente falando. Se você olhar rigorosamente, o próprio Cristiano Ronaldo, ele não consegue fazer tudo que o Neymar faz. O Neymar é um cara mágico. Mas, uma série de circunstâncias, ele acabou não conseguindo ganhar o prêmio, talvez não ganhe mesmo. Mas acho que ele é um caso muito raro. Ele cometeu um grande erro para mim na carreira de demorar demais para ir para a Europa. Ele perdeu 3 ou 4 anos jogando aqui no Santos e tal. Não precisava ter feito isso. Se ele vai mais novo, talvez tivesse dado a sorte de chegar um pouquinho antes desses caras e tal. É isso. Não tem nada nem de mais nem de menos. E o Brasil tem um monte de jogador medíocre e um craque. Aí não dá para você cobrar do craque fazer o que os medíocres não fazem, né? Já estamos indo para o final do programa, meu caro. Eu apanhei aqui, ó, tá vendo? Não, tá vendo? Só, mas o problema do Fábio Serodi é que ele não entende quando eu falo tudo isso que você falou. O Neymar é um gênio, o Neymar é um jogador muito acima da média como jogador. Como jogador, é aquilo que a gente fala de Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi faz tudo naturalmente. E o Cristiano Ronaldo tem que trabalhar todo dia e forte. E também dá certo. Parabéns para ele, que realmente é um jogador muito acima da média, né? O Neymar é mais o estilo do Messi, ele faz mais no natural, né? Ele é um gênio natural, ele faz coisas que não são normais para os jogadores de futebol até. Ele exagera? Claro que exagera. Ele teve a fase cai-cai? Teve. Ele às vezes acha que é mais modelo do que jogador? Verdade. Esse é o problema. Verdade. Mas como jogador de futebol, e daí ele deu esse azar que você lembrou bem. É a situação do Botafogo e do Santos, vamos colocar assim. O Botafogo tinha um time maravilhoso, mas ele concorria com um time que chamava-se Santos. Então, poxa, parece que o Botafogo não existiu, mas o Botafogo era um negócio fantástico. E ainda tinha a academia do Palmeiras, né, para atrapalhar. Daí surgiu o Cruzeiro, com Tostão, Dirceu Lopes. Então, você, às vezes... né, o Cristiano Ronaldo mesmo, Flávio, ele nasceu na época errada. Porque quando ele começou a jogar na seleção portuguesa, a geração do Figo estava acabando. O centroavante daquele time era o Pauleta. Imagina se fosse o Cristiano Ronaldo. Ganhava a Copa do Mundo. Então, quando esses caras todos saíram, aquele meio-campista maravilhoso que eles tinham, o Figo saiu, aí apareceu o Cristiano Ronaldo jogando sozinho. Quer dizer, ele deu azar. Porque se ele jogar... O próprio Messi, né? Talvez se pegasse um time da Argentina mais forte. Então, isso acontece. Mas, analisando o jogador, o atleta, hoje, para mim, por exemplo, eu acho o Mbappé... Quando eu vejo o Mbappé pegar a bola e partir para cima do adversário, ele me lembra uma pantera, me lembra o Pelé. A força física, a técnica, na frente do gol ele resolve. Mas eu não sei se ele vai conseguir ganhar. E outra, o Neymar não tem nenhuma obrigação de ganhar troféu melhor do mundo. Claro que não. Eu fico pé da vida e o Fábio me sacaneia. Que eu falo, poxa, é um jogador, é o último grande jogador formado no Brasil. Nesse aspecto, acima da média que a gente acha altíssima. Agora, ele não vai, ele tem problema, a contusão dele claramente o atrapalhou. A primeira operação no metatarso, o pininho, botando uma linguagem simples, ficou girando no dedo. Os jogadores adversários bateram nele pra caramba naquela Copa. Né? Você lembra do mexicano que bateu nele fora do campo e o árbitro não fez nada? Ele apanha muito, apanha. E por que ele apanha? Porque ele também individualiza a jogada, ele tem que ser mais inteligente, ele tem que jogar mais perto da área, que lá ele decide, lá ele sofre falta. Tudo isso é verdade. Mas que é gênio, é. Agora, vai fazer o quê? Ele é assim. Mas acho que a gente concorda nesse aspecto, até o Fábio Serodi concordou. Que o pininho dele continua girando. Não, mas isso aí é a cabeça. Mas a gente já viu muitos jogadores cabeçados.
a genialidade no futebol brasileiro sempre foi acompanhada de jogador meio chupeta, hein? Não esqueçam que a super seleção, organizada de 58, quando acabou a Copa, o Garrincha tinha um filho lá na Suécia. Filho era do Garrincha, não era meu, não era a seleção. Então, teve filho lá. O Romário, o Ronaldinho Gaúcho, olha os caras. O Ronaldo Gordo. Dá para falar o que o Ronaldo fez, gente? O Neymar vai ter que fazer 20. Então, normal, é tudo normal, faz parte da maneira como o cara aparece, da maneira como o cara passa a ter um certo destaque. O Messi não é assim, o Messi não é. O Messi é um cara tímido, um cara, né, moderadinho. O Robozão lá, ele gosta de ser, né, um mega atleta, faz parte. E o Neymar é faísta, tá tudo certo. Como os grandes jogadores do Brasil sempre foram. Não tem isso aí, imagina. Zoeira, farra, isso é normal, acho perfeito. O cara tem que jogar bola. E quando ele joga, ele com a bola no pé, é sensacional. Agora, você pega Messi e Cristiano Ronaldo, é a mesma coisa que você falar que o Rubinho Barrichello era um imbecil porque ele era segundo do Schumacher. Pô, para, né? Felipe não dá, Massa, né, gente? Não dá. Não dá. O que os caras vão fazer? Pô, não tem jeito. O Adilson, o cara reserva do Pelé, que um dia teve inteligência de falar pro técnico, ele ou eu. Agora... Então foi o Caneco. E outra coisa, o próprio Pelé, a gente sabe, né? A gente sabe do Pelé. O Pelé também, ele... escapou. Opa, eu fui lá. Em 82 eu lembro lá que eu tinha preparado algumas coisas lá pra Xuxa e tal. A Xuxa não apareceu. Ele não é mole, não, viu, gente? Se não vem Xuxa, a gente Xuxa de outro jeito, né? E se eu fosse eles, eu também faria a mesma coisa, viu? Como dizem os mexicanos, a vida há que viver lá. Sim, claro. E a seleção de 58 não tinha nem numeração na camisa. Pelé foi abençoado até nisso, o dirigente uruguaio que foi dando lá. Tanto é que, se você olhar aquela numeração, não tem nada a ver com o futebol brasileiro. Dá 10 pro Pelé, aí pro Edson e pronto. A grande camisa era 8, né? Os grandes craques jogavam com a 8. 5 e 8. Aí ele transformou em 10. Transformou em 10. Só isso que ele fez. Só isso que ele fez. A divisória do futebol, existe o Pelé AP, antes do Pelé. Com certeza. E DP, depois do Pelé. O futebol é isso. Claro. Flávio Prado, eu sei que você está de olho no nosso cenário aqui, no meu cenário. Eu vi. O Hans Donner já ligou aqui, eu falei que não tem negócio de copiar, não vou autorizar. Sei que a Gazeta está afim de copiar a gente. Vai mudar o cenário, Marcelo. Não vou mudar, vai ficar assim, até porque não tem dinheiro para mudar. Mas, Fábio Seródio, vamos dar um abraço nele? Afinal, o homem tem que trabalhar também, caramba. Lógico. Bom, eu amo de paixão o Flávio, não estou falando isso para puxar o saco dele, ele sabe. Vou contar um negócio aqui. Foi o único cara, mas tudo bem, de toda a minha vida, o único cara que me deu uma bronca, e eu abaixei a cabeça e falei, o cara tem razão, porque eu sou meio xarope, de vez em quando eu reclamo, mesmo quando eu estou errado. Mas ele me deu uma bronca, eu falei, caramba, e muito obrigado por tudo. O Fábio Seródio na profissão existe porque o Flávio Prado encaminhou isso. É azar dele, mas aconteceu. Um beijo de coração. Você sabe que eu adoro você, de paixão. Obrigado por tudo, viu, Flávio? Fabinho, tem uma coisa na vida que a vida me ensinou. Primeiro, eu lembro dessa conversa, foi uma bronca, foi uma conversa um pouco mais pesada, porque eu achei que podia te ajudar com isso. Eu só faria isso para ajudar para você, amigo, você. Se um cara fizer alguma coisa que eu não acho legal, e eu não for amigo, eu nem me atrevo a fazer alguma coisa, porque o cara pode dizer o que você tem com isso. E eu me preocupo muito com os meus amigos. Eu me preocupo com o ser humano, mas os meus amigos são os meus amigos. Mas o principal que eu quero que você coloque sempre: eu apenas tive a sorte de ser teu professor. Você seria Fábio Seródio de qualquer jeito. É isso aí, a pessoa nasce desse jeito, o cara tem dom ou não tem, o que você se mata de trabalhar, você sempre foi um cara batalhador, lutador, teve dificuldade, eu cheguei a ver você com um problema sério na sua família de saúde, e você batalhando, correndo atrás. Então, meu amigo, nada acontece por acaso. Uma vez o Horácio Marana, vi o texto dele, aí me inspirei para ser jornalista, encontrei o Marana, falei, Marana, eu devo tudo a você. E ele escreveu, ele pegou um quadro com a matéria que eu gostava e escreveu assim: eu posso ter dado o pontapé inicial, mas os gols foi você quem fez. Então eu transfiro isso para você. Eu posso até ter dado o pontapé inicial por alguma razão, mas os gols são todos teus e parabéns, e Deus te abençoe, que você continue sendo sempre esse cara legal, esse baita repórter. E
e o outro embaixo não vou nem falar porque muita conversa. É assim, ó, é aquela coisa de se fizer DNA, dá irmão. É verdade. Não, o Flávio Prado, eu só não me sentei na cadeira da aula dele, né? Porque, na verdade, ele é um professor da vida, né? Eu costumo dizer, Flávio, que a gente tem várias vidas dentro da vida, né? Não tem uma vida só, você vai por etapas, né? E a gente vai vivendo as nossas vidas, conhecendo, aprendendo, errando e aprendendo, né? Como eu gostava de dizer, o Muricy Ramalho morria de rir, falava assim, olha, errar a gente erra, a gente já fez mau negócio, já confiou na pessoa errada, já gastou dinheiro à toa, já gastou dinheiro errado, enfim, relações humanas ruins, mas você não pode ficar repetindo toda semana como os seus jogadores repetem. Ele morria de rir, isso é o burro. Então você aprende com os seus erros. E o Flávio sempre foi, um ombro amigo, um cara maravilhoso. Eu considero um dos maiores jornalistas da história do jornalismo brasileiro, né? E a gente tem muito respeito por ele, tem a felicidade de ser amigo dele, né? Ter esse papo aqui, que foi mais um almoço da minha época da Jovem Pan, sem os pratos preferidos, né? E, aliás, um abraço a todos da Jovem Pan, que é uma rádio que me deu muito prestígio, vivi uma vida lá, né? Minhas filhas foram criadas lá. Um abraço ao pessoal da TV Gazeta, a Fundação Casper Libero, que me pôs na vitrine aqui em São Paulo. Enfim, a gente tem tantas pessoas que nos ajudaram, que quando você começa a falar, você fala assim, poxa vida, vou esquecer de alguém, né? Então, eu resumo tudo na sua figura, que você realmente foi um professor para mim. E a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Mas a gente aprende todo dia, com os mais jovens e também com aqueles mais velhos. Um abraço, Flávio. Obrigado pela sua amizade também. Obrigado a vocês. Obrigado, meus queridos amigos. Vocês são de casa mesmo, de verdade. Tá bom que a gente queria ter sido convidado primeiro para ser padrinho, mas a gente aceita com toda a tranquilidade. O casamento só deu certo por causa dos padrinhos. Se bem que teve um, Flávio, que eu vou te contar uma história um dia na rede aí, viu? Aliás, a nossa filha está de volta. Vamos lá. Obrigado, viu, gente? Foi muito legal conversar com vocês. Valeu. Beijos. Obrigado. Tchau. Beijo no coração. Obrigado. Flávio Prado, grande comentarista, meu caro Fábio Seródio, um convidado muito especial para a gente fechar com chave de ouro, uma caixa de ouro, esse ano de 2021 e que o ano de 2022 seja muito melhor para todos nós, não só na relação humana, mas que realmente o mundo seja muito melhor e em paz. Um abraço, até a próxima. Futebol em Rede Entrevista. Hoje foi muito especial. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.